Oi pessoal, tudo bem? Mais uma vez estamos aqui juntos. Não, né? Tete a tete, mas vamos dar aula aí, fazer um videozinho para vocês e algumas coisinhas novas agora, hein? A revisão a gente teve no outro vídeo, agora a coisinha nova que vamos ter. O que nós vamos estar falando hoje? Preparei alguns slides para estar falando de geometria. A parte, o início de toda a geometria plana, a geometria espacial, geometria analítica, isso, mas isso é mais lá pra frente que vocês vão ver. Vocês também já viram o que nós vamos falar hoje, mas a gente vai aprofundar um pouquinho mais, né? Que sempre a gente está complementando com as coisas aí. Então eu preparei alguns slides para vocês, vou ler alguns e vou explicando à medida que a gente vai lendo, ok? Então começando aqui, o que nós vamos falar em princípio? Vamos falar do ponto, reta e plano. Ponto, reta e plano são as noções primitivas da geometria. Esses objetos não possuem definição, mas precisam existir para dar base para as outras definições geométricas. Embora não seja possível definir esses objetos, é possível discutir suas características, propriedades e suas utilidades para a geometria. Então, o que vem a ser tudo isso aí? Ele acabou de dizer que ponto, plano e reta é uma coisa primitiva, ou seja, é a base, é da onde vai dar o complemento, para, conforme eu havia já falado no início, complemento para outra parte de geometria, ok? Vamos falar um pouquinho de pontos agora. Ponto. Não possui forma nem dimensão. Um dos usos mais importantes do ponto refere-se à localização geográfica. Sua representação é feita pelas letras maiúsculas do nosso alfabeto. Dei um exemplo aqui de um ponto pequenininho, um ponto um pouquinho maior e a representação pela letra do nosso alfabeto, A e B, não somente ela, logicamente, né? Como foi só um exemplo, eu peguei A e B, mas a gente tem aí outras letras do nosso alfabeto que também podem ser usadas para representar ponto. Então, lembrando, onde que a gente mais usa? Localização geográfica. Ou até mesmo nas nossas brincadeiras, marca um ponto, marca ali, marca não sei aonde. A gente sempre está marcando pontinho ali e estamos mexendo com a geometria até mesmo sem saber, né? Não tem dimensão, não tem comprimento, não tem profundidade, é uma coisa meio que imaginária, digamos assim. E aí, além do ponto, né, que a gente vai trabalhar, vamos falar da reta agora, um pouquinho mais sobre a reta. A reta é um conjunto de pontos, ou seja, infinitos pontos seguidos um do outro, eu acabo tendo uma reta. Um pontinho do ladinho do outro, juntinho, 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 aí eu consigo visualizar uma reta. Visualizar é modo de dizer, né, gente? Porque a gente sabe que essa parte é uma coisa meio que imaginária, mas digamos assim que conseguimos perceber essa ideia. Então é um conjunto de pontos que não faz curva, porque logicamente que quando faz curva a gente perde a característica de reta. Reta tem que ser reta, não pode fazer curva em nenhum momento. Elas são infinitas para as duas direções, ou seja, ela vai tanto para esse lado como para esse lado. Ela pode estar assim, pode ir para cima, pode ir para baixo, diagonal. Então ela pode ir para os dois sentidos infinitamente, ela não tem uma limitação, ok? Sua representação é feita pelas letras minúsculas do nosso alfabeto. Eu dei dois exemplos aqui, coloquei a letrinha A, que também é do nosso alfabeto, e a letrinha D. Coloquei uma reta nos dois sentidos, tá vendo a setinha? Isso dá a ideia de que ela realmente é infinita, né, para os dois sentidos. Coloquei ela aqui na minha horizontal e coloquei uma retinha na diagonal. Porque nesse caso, a gente pode ter reta qualquer forma, né, gente? Ela pode estar na horizontal, ela pode estar na vertical, pode estar na diagonal, pode estar um pouquinho mais inclinada, um pouquinho menos inclinada, isso não importa. Porque eu não estou dando direção, não estou direcionando a reta. Então, ela pode estar em qualquer situação, conforme eu dei o exemplo aqui. Plano. O que vem a ser o plano? O plano é um conjunto de retas alinhadas. É uma superfície plana, que também não pode fazer curva, e infinita para todas as direções. Sua representação é feita pelas letras do alfabeto grego e dei um exemplo aqui. Imaginem vocês pegando, vamos até aproveitar a régua que eu estou aqui na mão. Aqui, a ideia da reta. Então, se eu colocar várias retinhas, uma do lado da outra, eu vou ter um plano. Aí eu consigo identificar um plano como uma superfície. Essa parte da minha reta, por exemplo, eu posso dizer que é um plano, porque ela tem uma superfície. Eu consigo apoiar alguma coisa nela. O chão onde a gente pisa, posso dizer que seja uma superfície. A tela da TV é uma superfície. Então, isso é chamado de plano.
Letrinha grega que eu coloquei em questão aqui é o alfa e o beta. Coloquei dois exemplos de plano, uma vez que eles também não têm dimensões, né? Não tem profundidade, não tem... eu vou fazer um plano sempre retangular, vou fazer um plano sempre quadrado, não. Ele pode ter infinitas formas, desde que ele tenha superfície, aí eu posso dizer que ele é um plano. Letrinha alfa do alfabeto grego e letrinha beta do alfabeto grego. Não somente essas, tem outras letras também do alfabeto. Coloquei essas em questões aí, que é as que são mais usadas, sabe? Para outras coisas também. Então é isso, falando em relação ao plano. Vamos falar um pouquinho mais sobre o ponto. Que certeza que eu tenho, se eu falar para vocês, quantas retas passam por um ponto? Infinitas retas. Por um ponto passam infinitas retas, conforme o exemplo que eu dei aqui, não somente essas, lógico, né? Não tinha como eu representar a infinitas retas, então eu coloquei algumas, mas eu posso ter muito mais outras passando por esse pontinho aqui em questão, no caso o pontinho P. Essa é a certeza que eu tenho. O que vem a ser pontos colineares? São pontos que pertencem a uma mesma reta. Observem as figuras dos pontos A, B e C. Coloquei aqui nessa figura, eu tenho uma reta, que já estou chamando de reta R, e o ponto A, C e B. Esses três pontos estão na mesma reta. E se isso acontece, eu afirmo que esses três pontos são colineares. Porque para ser ponto colinear, ele precisa estar do lado de um outro ponto também na mesma reta. Aí são os pontos colineares. Já nesse caso, eu tenho a reta R também, o ponto A, C e B. Os três não são colineares, porque o ponto C em questão, ele não está na reta R. Então, isso desclassifica como pontos colineares. Agora, e o ponto A e B são colineares? Aí sim, porque os dois estão na mesma reta. Agora, se for para a gente identificar os três, aí já não são, certo? E falando agora sobre outras coisas em relação à reta. Para representarmos uma reta, além de ser pelas letrinhas minúsculas do nosso alfabeto, a gente também tem outra ideia para representar. Quando a gente passa a reta por dois pontos, nesse caso, pontos distintos sempre, coloquei o ponto AB, e outra coisa que a gente também tem na reta, semi-reta, que é uma parte dela, é uma parte da reta, chamado semi-reta, por isso que já vem do nome, né? É uma parte dela. Porém, tem um ponto de origem, ou seja, ela começa em um determinado ponto e vai infinitamente para o outro lado. Então, ela tem uma origem, ela não vai infinitamente para os dois lados. Ela começa e vai infinitamente para o outro lado. Segmento de reta também é parte de uma reta, porém tem início e fim. Começou, terminou. Essa é a ideia do segmento. Ela já não vai infinitamente para os dois sentidos, que é a ideia de reta. Ela não tem uma origem, vai para outro sentido, semi-reta. Ela geralmente, ela começa e termina num determinado ponto. Aí eu estou chamando de segmento. Coloquei exemplos aqui de qual seriam os três. No caso aqui da figura 1, eu estou colocando exatamente uma reta que ela passou pelo ponto A e B. Por isso, eu estou afirmando que ela é escrita dessa forma aqui. Qual é a notação? Notação é quando a gente olha para uma identificação como essa e saber do que se trata. Então, eu tenho aqui o ponto A e o ponto B. E em cima dele, eu tenho uma reta setinha para os dois sentidos, que é a ideia da reta, né? Que vai infinitamente para os dois sentidos. Essa é a notação de uma reta que passa por dois pontos. Já nessa figura 2, a gente tem o ponto C e o ponto D. Percebam que aqui é o começo da minha semi-reta nesse caso. Ela começa no ponto C, passa pelo D e vai infinitamente. Então, a nomenclatura, ou seja, a notação, como que eu identifico que essa é uma semi-reta? Dessa maneira aqui, C e D, ou seja, começou em C, continuou, né, passando por D, e em cima eu faço uma setinha só no sentido. Só no sentido, porque nos dois sentidos aí já vem a ideia de reta, e no caso a gente está falando de uma semi-reta. Essa é a ideia. E quando se tem começo e fim, começou no ponto E, terminou no ponto R. Essa é a ideia de segmento. E no caso do segmento, a gente coloca os mesmos pontos, E e F, e coloca só uma barrinha em cima, sem seta. E aí eu estou dizendo que isso é um segmento. Essas são outras coisas que a gente falou a respeito de retas.
Segmentos. Agora, outras coisas falando de segmentos. Segmentos consecutivos. O que vem a ser os segmentos consecutivos? Quando a extremidade de um deles é também extremidade do outro. Extremidade. Extremidade é onde a gente tem começo ou tem o fim. Aqui são os extremos. Por exemplo, da minha reta. Ela está aqui, né? Esses são os extremos dela. Nesse exemplo que eu dei nessa figura, eu tenho vários segmentos. Eu tenho o AB, eu tenho o BC, o CD e o DE. Mas quais deles são segmentos consecutivos? É aquele que começa um, terminou na mesma pontinha, começa o outro. Eles estão ligados pela pontinha. No caso, os segmentos consecutivos que eu dei de exemplo aqui, o A e o B e o B e o C. Então, de A, B e BC, ó. Percebam que o B, ele é um extremo, tanto para esse quanto para esse. Então, ele é chamado de consecutivos. A mesma coisa acontece no CD e no DE. De C até D e de D até E. O ponto D, ele pertence tanto a um quanto a outro. Então, ele também é chamado de consecutivos. E colineares, o que vem a ser segmentos colineares? São segmentos que estão na mesma reta. Aí eu estou afirmando que eles são colineares. Exemplo nessa figura que eu dei. A e B e C e D. Perceba que o segmento AB está aqui e na mesma reta eu tenho o segmento CD. Estou afirmando que eles são colineares. O que já não acontece se eu olhar, exemplo, para o MC, que é um segmento, e olhar o segmento AB. Aí eles já não são colineares, porque eles não estão na mesma reta. Para que isso aconteça, preciso que os segmentos estejam sempre na mesma reta. Segmentos congruentes. O que vem a ser a palavra congruentes? Geometria é a ideia de que possui mesma medida, são do mesmo tamanho. Então, no caso de segmentos congruentes, já vem do nome, eles têm que ter a mesma medida, né? Quando tem a mesma medida. Nesse exemplo que eu dei, de A até B e de C até D. São dois segmentos e os dois têm a mesma medida, eles são congruentes, os dois têm a medida de 3 centímetros. Então, é isso, gente. Falando um pouquinho, né? Felizmente não dá pra gente ter aquele bate e volta. Ai, pronto, não entendi essa parte, pode explicar de novo. Mas se tiver dúvidas, dá uma olhada, liga de novo, põe pra rodar de novo o videozinho, dá uma paradinha, pausa um pouquinho. Ah, deixa eu entender aqui, acho que a professora falou um pouquinho rápido, não deu pra pegar, tá? Faz esse retrocesso aí. E qualquer dúvidas, né? Qualquer dúvida que vocês tenham aí no meio do caminho, vocês podem estar perguntando pelo clipe, a gente tá aí ligado direto aí, esperando só vocês retornarem pra gente caso necessário. Tá bom, gente? Espero que da próxima estejamos juntos novamente, ok? Beijo em todos vocês e até mais!